Deus abençoe sua vida. Que prazer enorme podermos estar aqui mais uma vez nessa quarta-feira. Quarta-feira é dia de culto ao Senhor. Quarta-feira é dia da Lagoinha Matozinhos cultuar ao Senhor. Eu dou a paz do Senhor a todos vocês. Que Deus possa transbordar o coração de vocês aí de alegria, de graça, de paz, de favor. Quero expressar aqui a minha saudade, quero expressar aqui o meu desejo do coração de poder dar um abraço, de poder ver cada um de vocês. É um prazer maravilhoso nos encontrarmos aqui. Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações nessa noite e trazer vida para nós. Sei que há famílias que vão se juntar nesse instante, diante talvez aí do telefone, do computador, de uma televisão, não sei, mas nós vamos nos encontrar juntos. E eu estou muito alegre, meus queridos, de poder estar aqui com vocês, de poder ministrar, de poder trazer uma palavra do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Quero convidar vocês, todos vocês estão me dando paz do Senhor, que Deus abençoe todos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos colocar e apresentar esse momento diante de Deus. Amém? Se você está aí na sua casa, você pode fechar os seus olhos e ter certeza absoluta que nós estaremos sim juntos, cultuando ao Senhor, louvando a Ele nessa noite, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade singular que o Senhor nos dá, Pai, de podermos, ó Deus, romper com as barreiras, ó Deus, prediais, de romper com as barreiras presenciais, ó Deus, em um só lugar, mas, ó Deus, o poder nos unir em um só espírito, em um só coração, como sim, Senhor, sendo um só corpo em Ti nessa noite. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado pela essa graça do Senhor, por cada um dos teus filhos, ó Deus, que nessa noite chega a eles a tua palavra, chega a eles a tua voz, chegue até eles, ó Deus, a palavra do Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha falar conosco nessa noite, o Senhor venha restaurar o nosso coração, fortalecer o nosso coração, direcionar a nossa vida, que em nome de Jesus, ó Deus, ao terminarmos esse momento juntos, não possamos ser mais os mesmos, mas possamos ser, ó Deus, transformados, possamos ser, ó Pai, mudados para a glória e para a honra do Teu bendito, santo e poderoso nome. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco, alcance os nossos corações, alcance as nossas vidas, ó Deus, tudo para o louvor do Teu nome, tudo para o louvor da Tua glória. Pai, aqueles que estão com medo, aqueles que estão, ó Deus, Pai, tão, Senhor Jesus Cristo, nesses dias tão confusos, ó Deus, sem esperança, sem saber em que acredita, sem saber em que espera, ó Deus, que possam esperar no Senhor, que é refúgio, que é fortaleza, que possa esperar no Senhor, que nos garante a vitória, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos nessa noite, Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e porque a Tua misericórdia, Senhor, ela dura para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Creio no poder de Deus. Creio que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano. Ele reina sobre tudo. Ele reina sobre todos aqueles que são do Senhor. Não há necessidade de temor algum, porque nós não dependemos de fator humano nem circunstancial algum, mas nós dependemos única e exclusivamente do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, que nos garante vida, que nos garante toda a paz. Amém? E como que está a sua casa? Espero que o seu lar tenha sido um lugar de louvor, de adoração, de encontro com o Senhor, de comunhão uns com os outros, talvez como há muito tempo vocês não estão tendo comunhão. Que Deus possa estar trazendo tanta vida, tanta graça sobre as nossas famílias nesse tempo, no nome de Jesus. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração. Nessa tarde eu tinha proposto trabalhar outra palavra, trazer outra palavra, mas ardeu mais forte essa palavra, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, e no verso de número 30. Eu quero ler esse versículo só com vocês
nessa noite. 1 Reis, capítulo 18, no verso de número 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, no verso 30. E disse assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Vamos parar por aqui. O nosso versículo-chave vai ser o versículo de número 30, que diz, na parte B, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Vamos falar sobre restauração do altar do Senhor nessa noite. Amém? Eu quero propor 2 momentos conosco. Nós vamos ter esse primeiro momento, vamos falar sobre essa restauração. Logo após, nós vamos trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de confiança, e vamos dialogar um pouquinho. Nós vamos ter um bate-papo, nós vamos interagir. Quero trazer um pouco daquilo que Deus traga ao meu coração nesses últimos dias. Quero trazer uma palavra motivadora, incentivadora daquilo que Deus tem. Mas vamos trabalhar aqui esse versículo. Olha que interessante, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A restauração, ela vem para algo que está desgastado, para algo que está abandonado, para algo que está destruído. E este era o altar do Senhor naquele tempo. O que era o altar do Senhor? O altar do Senhor era aquele lugar onde as pessoas realizavam sacrifícios a Deus, onde as pessoas traziam as suas ofertas e ali eram feitas as expiações pelos pecados. Então as pessoas cultuavam a Deus, as pessoas se apresentavam neste lugar, traziam a sua oferta ao sacerdote, o sacerdote sacrificava aquela oferta em favor, uma vez por ano, em favor de todo o povo, e também corriqueiramente para os perdões de cada pessoa, por adoração, por purificação. Então aquele lugar era um lugar de encontro com Deus. Aquele lugar era um lugar onde as pessoas vinham para buscar a Deus, para acertarem as suas vidas com Deus. E é tão interessante o momento pelo qual Elias está vivendo. É um momento muitas das vezes semelhante ao que nós estamos vivendo. Elias, ele confronta um sistema corrupto, Elias confronta um sistema pecaminoso de Acabe, de Jezabel. Acabe, todos conhecem, era um rei frouxo, que se casou com uma mulher pagã, que se casou com uma mulher que não era uma mulher do seu próprio povo, que não adorava o Deus de Israel, mas ele se casa ali com uma mulher chamada Jezabel. Todos conhecem, se casam com uma mulher terrível, pecaminosa, uma mulher sem precedentes no que se diz respeito a trazer toda a maldade sobre a terra de Israel. E a palavra de Deus vem a esse homem chamado Elias. E Elias traz uma profecia dizendo que, segundo a sua palavra, não iria chover sobre a terra. Lá no capítulo 17 diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então nós vemos aqui que Elias profetiza um tempo de seca. Elias profetiza um tempo de fome, um tempo de escassez, de dificuldade sobre o povo de Israel. E essa palavra se cumpre na vida de Elias. Elias, ele traz essa palavra como uma palavra de punição de Deus, como uma palavra de confronto de Deus àquele povo que havia abandonado o altar do Senhor e sacrificava outros ídolos, e sacrificava principalmente a um suposto Deus chamado Baal. E
O povo tem uma apostasia de Deus, se distancia de Deus, se afasta do Senhor. E é tão interessante que, ao se afastarem do Senhor, eles levantam outros altares, altares a outros deuses, a deuses que não são deuses de verdade. Há um principal deus chamado Baal. E é tão interessante que vem essa palavra de juízo por intermédio da boca de Elias. Uma palavra de seca, de escassez. Deus manda Elias sair. Elias vai, acampa-se perto de um ribeiro. Todos nós conhecemos a história, quero adiantar um pouco. Corvos e traziam para ele pão, traziam para ele carne, e ele bebia, ele se alimentava da comida dos corvos e bebia da água daquele ribeiro. Até que ela se secou. Elias é mandado por Deus a uma casa de uma viúva que sustenta a Elias até esse momento crucial, onde Elias se apresenta novamente ao povo e convida esses falsos profetas de Baal, 450 profetas de Baal e outros 400 profetas de poste ídolos que comem à mesa de Jezabel. Ou seja, 850 falsos profetas são confrontados por um único homem de Deus que vai se apresentar diante de um altar. Diante de um altar. É aqui que a história chega. Ele confronta, chama esse povo. Vamos nos apresentar, vamos ver quem realmente é Deus, e aquele Deus que responder com fogo, esse será o Deus que nós vamos servir. E essa palavra foi boa a todas aquelas pessoas. E é tão interessante que a gente chega no capítulo 30. Para que Deus responda, para que Deus manifeste a sua glória. Os profetas de Baal já haviam tentado, os profetas de Baal já haviam se mutilado, invocado o dia inteiro o seu Deus, feito todo tipo de ritual, todo tipo de rito, para que Baal respondesse de alguma maneira com fogo, mas inutilmente. Mas antes que o Senhor responda a Elias, Elias restaura o altar. Restaura o lugar da adoração. Ele não vai de qualquer maneira. Elias pega ali 12 pedras, ergue novamente esse altar, 12 pedras que são o número das 12 tribos de Israel, edifica novamente o altar ao nome do Senhor, e a partir daí ele começa a clamar ao Senhor, ele começa a orar ao Senhor, e todos nós sabemos o que acontece. E a partir do verso 33 diz: então amarrou a lenha, dividiu os novilhos em pedaços, pôs-los sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E fizeram. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quissó, e ali os matou. Maravilhoso, meus queridos, esse momento. Deus responde, Deus manifesta a tua glória, Deus traz aqui um feito extraordinário através da vida de Elias. Mas nós temos aqui um divisor de águas. Qual divisor de águas que é esse? A restauração do altar. Tudo só pôde acontecer porque Elias primeiro restaurou o altar do Senhor.
Eu entendo que nesses dias de dificuldades, nesses dias de dores, nesses dias onde nós estamos dentro das nossas casas, onde estamos confinados, estamos tendo tempo para pensar, estamos tendo tempo para checar a nossa fé, se realmente aquilo que nós estamos crendo é uma fé sadia, é uma fé que provém de Deus, é uma fé que vem, que vence esse tempo difícil, mas é esse tempo que Deus está nos chamando, com certeza, a restaurarmos os nossos altares, a olharmos para nós, sabermos como está a situação da nossa vida. É tempo de nós olharmos para esse lugar de adoração, esse lugar de intimidade, esse lugar de encontro com Deus. Será que a única maneira pela qual Deus estava sendo adorado por mim e por você eram os nossos cultos? Será que era em cada momento onde nós nos reunimos, onde tínhamos qualquer tipo de evento na nossa igreja? Será que nas nossas casas, na individualidade dos nossos dias, nós estamos adorando ao Senhor? Se não, deixa eu dizer uma coisa, é tempo de restaurarmos o altar que estava quebrado. Talvez há altares em casas que estavam em ruínas, e o altar é esse lugar da busca a Deus, o altar é esse lugar do sacrifício, o altar é esse lugar onde há perdão, onde há restauração, onde há transformação do Senhor. E Deus quer que nós possamos investir nesses últimos dias, nessa restauração, nesse lugar onde nós possamos, meus queridos, ter relacionamento com Ele, onde Deus é glorificado diariamente, onde nós nos encontramos com Deus e lançamos sobre Ele as nossas necessidades, onde lançamos sobre Ele aquilo que nós precisamos, lançamos sobre esse altar o nosso coração, lançamos sobre esse altar o nosso pedido de perdão, o nosso pedido de comunhão ao Senhor. É tempo de olharmos para isso. Eu falo como pastor, esse é um tempo onde eu preciso olhar para mim e para minha família. Esse é um tempo onde nós precisamos olhar e vencermos aquilo que precisa ser vencido. E o que precisa ser vencido hoje? O que? A disposição em restaurar o altar ao Senhor. A disposição em restaurar esse lugar de busca a Deus, aonde primariamente? Dentro dos nossos lares. Há muito tenho falado aqui na igreja, há muito tenho pregado, há muito tenho dito. A primeira igreja, gente, é essa que você está aí agora, dentro da sua casa. A primeira igreja é nos nossos lares. O primeiro raio de comunhão com Deus começa na nossa vida individual, começa no nosso quarto, é onde nós iniciamos e terminamos um dia. É nesse lugar que nós precisamos ter mais intimidades com Deus. Aqui nós vemos um profeta que vem a público e sobre uma palavra ele faz coisas extraordinárias, mas quando nós olhamos, ele é um profeta que habitava no secreto com Deus, para que a água possa ser exterminada, pedra, holocausto, tudo aquilo vinha a ser comido pelo fogo consumidor de Deus. Este homem era um homem que estava lá atrás, com seus altares do seu coração restaurado no Senhor, na intimidade da sua vida restaurada no Senhor. E este é um tempo, meus queridos, de restaurarmos os altares do Senhor no nosso lar. Porque restauração fala de algo que já houve, não de algo que simplesmente nós vamos criar, senão seria criar um altar ao Senhor. Não, é restauração de um altar ao Senhor. O que eu preciso com a minha família, o que eu preciso na minha casa, é saber quais são essas pedras. Cada pedra daquela, diz aqui o texto, que significava o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Tinha um significado, cada ponto daquele altar, o que significava. Nós precisamos saber quais são as pedras que nós vamos colocar na reestruturação desse altar, o que significa para nós. Cada uma daquelas pedras significava algo. Era o quê? A tribo aqui de Benjamim, a tribo de Naphtali, de Zebulon, de Judá, de Rúben, a tribo de Levi.
todas as tribos estavam ali representadas diante daquele altar, e nós precisamos restaurar esse altar e saber o que eu preciso reedificar na minha casa, o que eu preciso reedificar na minha vida, para que Deus seja adorado, para que Deus seja entronizado, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Sem altares restaurados não haverá manifestação da glória de Deus, não haverá resposta de Deus para as nossas vidas. Nós temos que restaurar os altares do Senhor, e para isso, meus queridos, nós vamos precisar de quê? Atitudes de restauração. Vamos precisar vencer paradigmas, vamos precisar vencer costumes, vamos precisar vencer, sabe o quê? Meus queridos, o comodismo, a preguiça, a rotina pelo qual nós vivíamos, que nos afasta do Senhor, que nos tira desse lugar onde nós erguemos um altar a Deus. É tempo disso. É tempo de, se nós queremos ver a glória de Deus, temos que restaurar o altar, temos que ter coisas para oferecer ao Senhor. O que nós temos oferecido para Deus nesses últimos dias? O que? Como está o altar da nossa vida? Tem pessoas que estão vivendo, deixa eu dizer uma coisa, tem pessoas que estão vivendo ano após ano, dia após dia, sem nada acontecerem nas suas vidas. Nada. Não vê manifestação de Deus, não vê o extraordinário de Deus acontecer, porque o altar está em ruínas, o altar está quebrado. Não simplesmente, talvez você está adorando a outros deuses, que as pessoas veem, a um ídolo na sua casa, mas querendo ou não, já se foi o altar do Senhor, já se foi o lugar da intimidade, já se foi o lugar da adoração. Mas não, meus queridos, não é isso que Deus quer. Deus quer que restauremos. Se a gente for olhar o reflexo da nossa vida lá fora, sabe qual que é? Talvez você pode olhar que ficar dentro de casa é o dia inteiro no celular, o dia inteiro na frente da televisão, uma preguiça, um desânimo, e vai se entregando ao corpo, e aí vai. Mas nós precisamos, meus queridos, dar um basta nisso. Hoje eu orava, tirei um período de oração em particular, fui para um lugarzinho que eu gosto muito de orar nele, fui lá e meditava no Senhor, e Deus trazia isso para o meu coração. Logo depois recebi uma mensagem da minha esposa falando sobre isso, falando sobre nós, as coisas que nós precisamos restaurar na nossa vida. Estou vindo aqui ser um demagogo com vocês e dizer, olha para mim, eu sou muito bom, somos todos nós estamos vivendo isso, é um chamado de Deus a todos, para que entendamos o que se precisa ser feito nesse momento. Precisamos queimar por Deus. O fim dos tempos está aí, meus queridos. O princípio das dores está aí. Se nós continuarmos com essa fé que nós temos, aonde nós vamos parar? Mas nós precisamos dizer sim ao Senhor. Restaurar. Qual pedra você vai pegar agora? Qual pedra você vai tirar, você vai trazer e vai pôr aqui no altar para fazer esse altar? É isso aqui que tem que ser restaurado, Senhor. Foram 12 pedras aqui que representavam as 12 tribos de Israel, que tinha significado para aquele povo. O que tem significado no nosso relacionamento com Deus? O que precisa ser restaurado? O que precisa ser posto nesse altar de restauração? Eu tenho pedido a Deus, eu tenho clamado a Deus, eu quero uma pedra que é posta nesse altar, sabe qual? Do temor a Deus. Eu quero temer a Deus, meus irmãos, tanto quanto eu temia no início, tanto quanto eu me preocupava lá no início com aquilo que Deus estava pensando sobre cada detalhe, cada ponto da minha vida. Eu quero trazer essa pedra e colocar nesse altar. Nessa manhã eu orava e falava, Deus, eu quero
quero voltar a queimar como antes nessa área, nisso. Eu quero, Deus, ter essa sensibilidade. Eu quero ter, Senhor Jesus Cristo, esse medo gigante no meu coração, a cada dia, de dar um passo fora da vontade do Senhor, de dar um passo distante do Senhor. São pedras que muitas vezes ficaram para fora e que hoje a gente precisa pôr para que a gente comece a invocar o nome do Senhor, para que a gente diga: Deus nos responde, Deus traz fogo, Deus traz intervenção do céu e mostra através da minha vida. Elias falou: mostra que o Senhor é Deus e que eu ando com o Senhor e que foi o Senhor que me enviou. Responde com fogo. A ação de Deus na vida desse homem, mas era um altar restaurado, era um altar que põe uma oferta ao Deus de Israel. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer dos nossos corações. É isso que Deus quer trazer às nossas vidas. Essa palavra, restauração, restauração. E aí nós vamos poder oferecer as nossas ofertas e elas serão aceitas. Fogo do céu virá, resposta de Deus virá. E eu quero ministrar sobre você e profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, restaurando o altar do Senhor, restaurando o altar da adoração, restaurando o altar da comunhão, restaurando o altar da manifestação da glória de Deus. Meu irmão, você tem que ver a glória de Deus. Deus tem que se manifestar a mim e a você. Ele é vivo, Ele é o único Deus vivo, Ele é o único Deus verdadeiro. Ai, se Deus não está fazendo isso, é porque o altar está em ruínas. Mas nós precisamos restaurar. Quais pedras você vai pegar? Eu não posso dizer aqui para você: olha, pega a pedra disso, a pedra daquilo, trazer um simbolismo para você, porque o texto não fala. O texto diz que as pedras que foram postas para fazer esse altar tinham um significado, que eram as 12 tribos de Israel. E qual é o significado? O que precisa significar para nós? Nós vamos construir esse altar restaurando áreas da nossa vida, restaurando coisas importantes da nossa vida. É a partir disso que nós vamos construir esse altar de adoração e de entrega a Deus, onde vamos ver a glória de Deus, onde vamos ver a resposta do Senhor sobre as nossas vidas. É isso que eu quero trazer ao seu coração. É sobre essa palavra que eu quero ministrar sobre você nessa noite. Restaure o altar. Não perca tempo. Olhe para a palavra de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Tantos homens começaram bem a sua história com o Senhor. Começaram muito bem a sua caminhada com Deus. Começaram de maneira extraordinária, mas se perderam ao longo do caminho. Comece a ler a palavra. Você vai perceber que muitos deles ficaram pelo caminho, pereceram. Por quê? Por quê? Porque abandonaram o lugar da adoração. Abandonaram o lugar do contato com Deus. Tantos casamentos começam bem, gente, tantos líderes, tantos pastores. Eu sou pastor, eu vejo tanto pastor se perdendo, tanto casamento de pastor se arruinando, filhos de pastores decepcionadíssimos com os pastores. Eu não entendo como que um homem que prega em nome de Deus e vive para Deus, na verdade eu entendo, né? Não é de se entender, não era para ser lógico, como que um homem que prega a palavra de Deus, ensina os decretos de Deus, possa ter uma vida tão destruída, ver uma família tão destruída. Sabe o que é? Uma coisa é falar sobre Deus e outra coisa é viver com Deus. E o que Deus quer é que nós possamos viver com Ele. E nós não vamos conseguir viver com Ele, meus irmãos, se o nosso altar ele não estiver restaurado, se a nossa vida não estiver restaurada, se nós não empenharmos em restaurar o altar do Senhor sobre a nossa vida, em buscar a Deus. O lugar onde Deus responde, o lugar onde Deus intervém, o lugar onde Deus traz resposta, o lugar onde Deus quebra o extraordinário. Meu Deus, eu preciso disso. Meu Deus, minha casa precisa disso. Gente, deve ser um desespero para nós isso. Tem que ser. Senão nós estamos perdidos. Vamos fracassar. Quero dizer para você que está me ouvindo, as coisas podem ficar piores agora.
Nós podemos ter coisas piores acontecendo agora e o teu coração está pronto para enfrentar isso, a sua vida está pronto para enfrentar isso. Se não vivemos agora, e a nossa oração é que Deus abrevie esse momento, o nosso clamor diante de Deus, Deus, faça passar esse momento de caos, de desespero, mas se não passar e se piorar, nós não temos condição de manter o país, não tem condição de se manter da maneira que está, é caos em poucos dias. E aí, o que vai ser da nossa família? Aí agora é hora de buscar a Deus, mas agora a palavra de Deus diz que não é hora mais, nós devemos buscar a Deus aí enquanto se pode achar. Agora, no momento do desespero das pessoas, elas querem buscar a Deus e muitas vezes não têm respostas e se frustram, porque a palavra de Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje, agora, ainda é o momento que se pode achar. Mas talvez uma semana, 2 semanas, não vai ser mais. Não vai ser mais, meus irmãos. Você já vai estar no olho do furacão. Deus é misericordioso? Deus é misericordioso. Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é tudo isso, meus irmãos. Mas existe um tempo onde você abastece seu tanque para você poder andar, onde você tem palavra no seu coração para você suportar tudo que Deus fez, tudo que Deus ia fazer, fome, para tudo Deus pré-anunciou. Aquele que tinha ouvidos para ouvir, ouviu. Aquele que era de Deus preparou o seu coração. E esse é tempo de nós prepararmos o nosso coração, de termos uma fé sólida, uma fé verdadeiramente fundamentada no Senhor Jesus Cristo. E para isso, precisamos restaurar. Esse altar um dia queimou. Esse altar um dia Deus foi adorado nele, mas agora não estava sendo mais. Precisou ser restaurado. Eu olho para a minha vida hoje e vejo as coisas que eu já experimentei na minha vida. As coisas que Deus fez. Mas sabe de uma coisa? Eu quero mais. Você quer mais disso? Você quer ver Deus manifestando na sua vida, na sua casa, nos seus dias? Você quer isso, meu irmão? Amém? Você quer isso para a sua vida? Você toma posse disso para a sua vida? Não viver só dos feitos passados, mas sempre dizer, Deus está fazendo. Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado e clamado através da minha vida. Você quer isso para a sua vida? Você toma posse disso para a sua vida, para os seus dias? Amém? Então, toma posse. Então, toma posse dessa palavra de que? Restaurar os altares. Restaurar os altares. É tempo de restauração. Homens que me ouvem nessa noite, maridos, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Deus é bom e ainda há um tempo que se pode achar. É esse o momento. Vocês mulheres, convidem sua família, convidem seus homens, convidem sua casa a buscar se render diante do Senhor. Estabeleçam princípios em Deus, que sejam princípios inabaláveis, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quero orar com você, quero orar declarando essa palavra sobre as nossas vidas, liberando essa palavra sobre a sua história, liberando essa palavra sobre os seus dias, de restaurando o altar do Senhor. Qual pedra que você vai precisar pôr? Eu já comecei, e nessa noite mesmo, eu quero dialogar com minha esposa, eu já vi algumas na minha vida. Dialogue na sua casa, quais são as pedras que você vai erguer? Quais pedras estavam longe desse altar? Eu quero colocar algumas. Eu quero colocar junto com a minha casa algumas pedras. Eu quero viver o extraordinário, a intervenção de Deus na minha vida. Mas tudo começa restaurando os altares. Restaurando os altares do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Quero bater mais um papo com vocês. Mas esse tempo de restauração de Deus para as nossas vidas. Ai, Senhor, como nós precisamos de Ti, Pai. Como nós podemos nos perder com facilidade na caminhada, Senhor. Como, ó Deus, nós nos movemos com facilidade de um lugar para o outro, sem contudo, ó Deus, que seja a vontade do Senhor.
Mas eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, nos ajude a restaurar o altar do Senhor nas nossas vidas. Assim como Elias, antes, ó Deus, de ver o fogo descer, antes de ver o extraordinário do Senhor, passou por esse processo de restauração, passou por esse processo de transformação na sua vida. Também eu peço, meu Pai, que esse processo se estabeleça em nós. Esse processo, ó Deus, seja firme em nossas vidas. Que corações nessa noite sejam tocados e impactados, Pai. Aonde essa mensagem chegar, Deus, as pessoas abracem, tome posse para a sua vida. Senhor, restaura os muros, restaura os fundamentos, restaura, Deus, essa casa chamada Igreja do Senhor, que nessa noite, ó Deus, está espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Restaura-nos, ó Pai, restaura-nos no nome de Jesus. Restaura-nos, ó Pai, no nome de Jesus. É a nossa petição ao Senhor nessa noite. E queima em nós, Pai, queima em nós, ó Deus, a tua vida. Queima em nós, ó Pai, o teu poder e a tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém? É tempo de restauração, é tempo de transformação sobre as nossas vidas, é tempo de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? E eu quero completar essa palavra, uma palavra em um dos períodos nossos de devocional na nossa casa, foi até proposto pela Gleice, foi o dia dela, o dia que ela falou, e ela está aí assistindo agora, tá vendo, amor? Olha que lindo. Está lá em Salmos, capítulo de número 20, o verso 9, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo nesse tempo de colapso, nesse momento onde parece que profeticamente, alguns domingos atrás, você que está me assistindo, você deve lembrar que eu preguei um tema chamado Persiga o seu leão. É interessante. Por isso precisamos vir aos cultos, participar dos cultos, porque com certeza Deus guia a sua igreja através da palavra dominical. E nesse domingo nós falamos, num dos temas foi vencer o medo. E eu vejo como que o medo tem assolado o coração de muitas pessoas. Na primeira live que nós fizemos, na pregação de domingo, falei sobre isso, sobre o desespero de muitas pessoas, e nós estamos vendo o país se encurvando diante de um desespero gigantesco, diante de um momento pelo qual as notícias têm derretido o coração do povo como a cera, tem transformado o coração das pessoas como água. Se você ficar o dia inteiro diante da sua televisão, certamente você vai ter o seu coração esmagado, você vai ter a sua coragem, o seu ânimo totalmente destruído. Eu venho aqui, meus queridos, fazer um apelo a vocês, fazer um apelo a nos voltarmos para o Senhor. Eu lhe pergunto nessa noite, será que Deus perdeu o controle da história? Será que Deus perdeu o controle de todas as coisas? Será que Deus esqueceu de nós? Lógico que não. Deus não se esqueceu de nós. Deus continua sentado em um alto e sublime trono. Governa sobre tudo e sobre todos. Deus reina. E, meus queridos, essa notícia do Covid-19, esse tempo pelo qual nós temos vivido, tem sido um tempo onde as pessoas têm se desesperado. Na nossa primeira live nós falamos sobre mantermos o equilíbrio, não irmos para os polos, preste atenção, não desconsiderarmos a gravidade e também não desesperarmos diante disso. Infelizmente, o que nós temos visto é que as pessoas partiram para os polos. Nós precisamos enfrentar tudo
com equilíbrio. Precisamos enfrentar tudo com muito, como que a gente pode dizer assim, muita perspectiva divina no nosso coração. Eu evitei me manifestar nesses últimos dias porque eu tenho uma convicção própria no meu coração como pastor sobre o perigo desse momento pelo qual nós estamos vivendo. Eu sei que isso está muito dividido entre as pessoas, tem muita gente pensando de uma maneira, muita gente pensando em outra, mas eu quero falar para vocês aqui, o temor do meu coração não é o Covid-19. O temor do meu coração sempre foi esse medo pelo qual tomou o coração das pessoas e paralisou a nossa nação. Botou o Brasil de joelho, botou o Brasil trancado dentro de casa. E todos nós sabemos que nós não vamos aguentar isso por mais tempo. Não vamos, meus queridos, infelizmente. Eu quero falar com você que hoje nós precisamos orar, porque se o Brasil não voltar, se as pessoas não voltarem para as empresas, não voltarem a trabalhar, nós vamos viver um colapso econômico, que coronavírus nós nem vamos lembrar do que ele é. Nós nem vamos lembrar. E nós temos muito pouco tempo, o Brasil tem muito pouco tempo para poder tomar uma atitude sábia, para poder achar um ponto de equilíbrio. A maior dificuldade, eu quero falar para vocês aqui hoje, meus queridos, a maior dificuldade do Brasil hoje, preste atenção, é ser equilibrado. A maior dificuldade das pessoas hoje é achar um ponto de equilíbrio onde seja, dentro dele, seja um lugar onde todo mundo consiga se manter. Mas tudo está polarizado, as pessoas estão polarizadas, brigas políticas estão acontecendo nesse tempo, interesses políticos, divisões políticas. Meus queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, orar. Porque tem pessoas que são autônomas, são pequenos empresários, têm a sua venda. Eu ando eu vinha agora para a igreja, agora à tarde, e eu me perguntava, gente, até quando os comerciantes de Matosinhos vão aguentar ficar com as suas lojas fechadas? Até quando? Até quando? Nós não vamos conseguir. O povo precisa trabalhar, o povo precisa gerar, a vida precisa continuar. Nós identificamos o vírus, gente, o vírus está identificado, sabe quem que o vírus atinge. Por favor, talvez você está me ouvindo, você é daquelas pessoas que está, fica em casa, gente, tem que ficar mesmo. Quem são pessoas de risco? Quer trazer uma palavra aqui de ânimo no seu coração, de encorajamento, de pensar um pouquinho diferente, de pôr uma proposta nova de oração, porque as coisas estão parando, meus queridos. Hoje foi anunciado que as empresas, as linhas de produções estão totalmente paradas, eletrodomésticos, carro, tudo isso está parado. A empresa alimentícia vai começar a parar também. As pessoas não têm dinheiro, tem gente que vive do seu salário. Foi anunciado hoje que os servidores públicos talvez vão começar também a ter os seus salários cortados. Se continuar do jeito que está, a União não terá dinheiro para pagar. Meus queridos, em nome de Jesus, vamos cuidar de quem tem que ser cuidado. Vamos torcer e orar a Deus, para Deus dar uma direção, para Deus trazer uma direção sábia, equilibrada, não algo que vai botar a vida de pessoas em risco, mas uma direção equilibrada. Nós estamos vendo os Estados Unidos vão voltar a funcionar. Quem está acompanhando aí, quem está acompanhando aí percebeu a atitude do Japão. O Japão está lidando super bem. Quem está acompanhando está vendo, o Japão está sendo o maior exemplo de todos na lida com o Covid-19. A densidade populacional deles é maior do que a nossa, eles têm mais gente por metro quadrado, assim dizendo, que nós. Eles estão lidando de maneira como que a gente pode dizer assim, de maneira sábia. A vida deles está continuando, o pessoal está com máscara, o pessoal está trabalhando, está indo para os parques, estão resguardando seus idosos, as pessoas de risco, estão cuidando. Gente,
Pelo amor de Deus, eu quero pedir que vocês, eu quero falar para a minha igreja, eu não sei para onde que esse vídeo vai, se muita gente não está, eu sou pastor de vocês, meus irmãos, eu tenho que prestar conta da vida de vocês, eu tenho que dar uma direção para a vida de vocês. Eu não estou falando de guerra política, de nada disso, vocês me conhecem, sabem o meu equilíbrio diante do púlpito todo esse tempo, sabe da maneira com que eu conduzi, mas eu peço a vocês que oremos para que Deus nos dê uma direção, porque senão tempos difíceis vão acontecer. Que Deus possa trazer uma direção ao nosso coração para que as coisas voltem a funcionar de maneira sábia, de maneira organizada, de maneira prudente, sim, né? Mas nós não podemos continuar da maneira que está.